Começou como um tratamento para diabetes tipo 2. Depois virou símbolo de emagrecimento rápido de celebridades. E hoje é um dos produtos mais disputados do planeta. Estamos falando da semaglutida e das suas irmãs, como a tirzepatida, que você provavelmente conhece pelos nomes mais famosos de Ozempic, Mounjaro e Wegovy. Elas não estão mudando só os corpos, estão alterando hábitos de consumo, cidades inteiras, o PIB de um país e movimentando bilhões de dólares, produzindo efeitos em setores nos quais ninguém imaginava. Até na aviação, companhias aéreas já calculam economia de combustível com passageiros mais leves. Você sabia disso? Governos já estão discutindo patentes e acesso público a versões genéricas. Indústrias alimentícias estão precisando revisar os seus produtos. E países inteiros podem ser impactados pelo sucesso de público dessas medicações. Hoje, as moléculas já valem mais do que petróleo. Enquanto o barril de petróleo equivale a cerca de 50 a 80 centavos de dólar por quilo, menos de um décimo de centavo por grama, a semaglutida custa entre 90 e 160 dólares por grama em 2026. Na prática, isso significa que, grama por grama, a semaglutida pode ser mais de 100 vezes e até alguns casos 300 vezes mais valiosa do que o petróleo bruto. Diante disso, redes criminosas agora miram no assalto das canetas. Mas enquanto toda essa revolução global acontece, uma pergunta essencial acaba sendo deixada de lado. Quais os maiores riscos e benefícios que essas medicações podem trazer para quem usa? Entenda agora, com a Brasil Paralelo, como a sua vida pode ser muito mais impactada pelas chamadas canetas emagrecedoras do que você imagina. Você já se perguntou por que o emagrecimento é tão rápido com essas canetas? É que as moléculas de semaglutida e a tirzepatida não são queimadores de gorduras comuns. Elas são como hackers biológicos. Elas agem no sistema nervoso central e no trato digestivo, simulando um hormônio chamado GLP-1. Esse hormônio é o que diz ao seu cérebro que você está satisfeito. Ao mesmo tempo, ele reduz a velocidade com que o estômago se esvazia. O resultado é uma sensação de saciedade prolongada. Muitos já perceberam seus benefícios, mas vale perguntar: existe algum custo biológico? Os efeitos colaterais mais comuns atingem cerca de 20% dos usuários. Náuseas severas, vômitos, diarreia e constipação são relatos frequentes em consultórios. Segundo dados publicados na revista Saúde Abril, esses sintomas são a principal causa de abandono do tratamento. E até a sua voz pode ser afetada usando o medicamento. Sim, existe uma relação entre o uso dessa substância e a disfonia. Isso acontece porque quando você usa a medicação, ela diminui a contração gástrica. Com isso, o alimento fica mais tempo dentro do seu estômago, assim como o suco gástrico. E quando você deita, esse suco gástrico acaba refluindo pelo esôfago, queimando sua prega vocal. Existem riscos graves que a comunidade médica vem monitorando. O uso dessas substâncias está associado a casos raros de pancreatite, que é uma inflamação perigosa no pâncreas, e a formação de pedras na vesícula. Quando você opta por utilizar um recurso, por exemplo, como Mounjaro, Ozempic, esses recursos facilitadores do processo, além de não ter uma eficácia duradoura, porque chega uma hora que o tratamento vai ter que terminar, e a gente sabe que a cada 100 pessoas que emagrecem com Mounjaro, 94 vão engordar de novo, ou seja, é um fracasso total. Além disso tudo, a gente sabe que durante o tratamento algumas coisas podem acontecer, e o que a gente mais está observando são pacientes que estão apresentando cálculo biliar. O que é isso? Pedra na vesícula. Eu tenho um casal de pacientes que veio me procurar e eles começaram o uso de Mounjaro 45, 60 dias antes da consulta comigo e os dois apresentaram pedra na vesícula. Há também um alerta nas bulas sobre o risco de tumores na tireoide. E embora os testes tenham mostrado essa relação apenas em roedores, a recomendação médica é de cautela total para pacientes com histórico familiar da doença. Além dos riscos internos, surgiu um fenômeno estético que foi apelidado nas redes sociais de rosto de Ozempic.
A perda de gordura facial é tão acelerada que a pele perde sustentação, o que pode resultar em um aspecto de envelhecimento precoce em alguns casos. Significant weight loss with drugs like Ozempic and Wegovy can change the way our faces look. As we've covered in other videos, we have many fat compartments throughout our face, and these compartments are affected by anything that leads to weight loss. E um dos maiores desafios é a própria interrupção do tratamento. Sem a molécula enviando o sinal de saciedade ao cérebro, o apetite retorna com força total. O neuroendocrinologista, o Dr. Robert Lustig, alerta: o uso do medicamento foca em resolver só um sintoma, que é o peso, mas ignora a causa raiz, o metabolismo destruído pelo excesso de açúcar e alimentos ultraprocessados. Pesquisas indicam que parte dos pacientes recupera até 2/3 do peso perdido em pouco tempo, o que gera um ciclo de dependência do medicamento. Para manter o corpo que foi conquistado de forma tão rápida, o paciente se vê preso à aplicação por tempo indeterminado. O Dr. Peter Attia, especialista em longevidade, também faz outro alerta. Muitos pacientes perdem peso, mas boa parte é músculo, não é gordura. O resultado é uma pessoa mais magra, porém metabolicamente mais frágil, com maior risco de sarcopenia, que é a perda de massa e força dos músculos, além de queda e fragilidade na velhice. Casos graves como a gastroparesia, que é a paralisia do estômago, também começaram a ser relatados em tribunais nos Estados Unidos. The family of Marcia Eddinghoff is among them. They are suing Novo Nordisk, the maker of Ozempic, for wrongful death. They say Marcia had been taking Ozempic for 6 months when she got sick. Her family thought it was food poisoning and doctors treated her for that. Mas não é só a saúde física que pode ser impactada. Há também o impacto psicológico, aquela que ficou apelidada como personalidade Ozempic ou anedonia. Como o medicamento bloqueia os centros de recompensa do cérebro, alguns usuários relatam que perderam o prazer não só na comida, mas em tudo. A libertação da fome pode vir acompanhada de uma espécie de apatia existencial. Cientistas já investigam alterações cerebrais associadas a um maior risco de depressão e de pensamentos suicidas. E o perigo agora não se limita a moléculas viciantes ou danos à saúde física e mental. Ele chegou ao submundo do crime organizado. Como a procura do produto superou muito a oferta, o crime organizado entrou em ação. O Ozempic deixou de ser apenas um medicamento para se tornar um ativo financeiro de alta liquidez no mercado negro. O chamado bonde do Ozempic, grupos criminosos especializados no roubo das canetas, começou a atuar nos grandes centros urbanos. Em São Paulo, uma dupla foi presa em abril de 2024 após invadir uma farmácia no Morumbi. O alvo não era o cofre da loja, mas a geladeira. Eles levaram 54 caixas de canetas emagrecedoras, avaliadas em mais de R$160 mil. No Rio de Janeiro, assaltos semelhantes resultaram em prejuízos superiores a R$400 mil para redes farmacêuticas. Mas o perigo não reside apenas no roubo. A escassez nas farmácias oficiais ou o alto custo do medicamento empurra milhares de pessoas para o mercado informal, colocando vidas em grave risco. Em alguns casos, criminosos pegam canetas de insulina usadas, trocam o rótulo e vendem como canetas emagrecedoras. Para quem não é diabético, a aplicação de uma dose alta de insulina pode ser fatal, levando ao coma hipoglicêmico em poucos minutos. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, e a Anvisa já emitiram alertas sobre a circulação de canetas falsificadas. E mesmo diante de tantos riscos, muitos brasileiros acabam se arriscando, indo até fronteiras do Paraguai, por exemplo, para trazer canetas que foram proibidas pela legislação brasileira. Muitos alegam que têm mais medo da gordura do que de serem presos. Apesar dos riscos, a medicina está dividida. Há muitos casos de sucesso, é verdade, como pacientes obesos que conseguiram sair de uma condição de risco cardiovascular e recuperaram a mobilidade.
Alguns endocrinologistas apoiam enfaticamente o uso, alegando que a obesidade é uma doença crônica e biológica e que as canetas seriam ferramentas válidas para combatê-la, desde que usadas com prescrição e acompanhamento médico. A gente está diante de fato de uma revolução ou está diante de um grande lobby do Ozempic? Não, estamos dessas chamadas canetinhas, estamos em fase de revolução. São remédios, obesidade, por exemplo, falei que é uma doença crônica, séria, e é um dos grandes tratamentos para a obesidade. Começou como dieta. Então, as canetinhas têm sua função, sim, e você emagrece realmente, diminui mortalidade, e você tratando o obeso, controla o diabetes, controla a hipertensão, você reduz o risco de doença cardiovascular. Então, de fato, pode até ter lobby, como qualquer coisa, mas não é lobby. Cientificamente comprovados a eficácia desses remédios, como redução de peso, sim, com segurança, né? E sob orientação médica. Na visão dos defensores, os riscos do remédio seriam menores perto dos riscos da hipertensão e do diabetes, causados pelo excesso de peso. E uma revolução acontece também longe da balança. Estudos recentes apontam uma queda de até 20% nos riscos de infartos e AVCs. Efeitos sobre o sistema cardiovascular de medicações como o Wegovy e o Ozempic, que a maioria das pessoas desconhece. Vamos lá, gente. O estudo Selection mostrou uma redução de infarto, AVC e morte de até 20% em pacientes que fizeram uso dessas medicações. E o mais interessante é que esse benefício ele não depende da perda de peso. Exatamente isso. Então, mesmo as pessoas que não perderam peso, que não atingiram sua meta de peso, tiveram benefício cardiovascular. Então, esse dado é muito importante, já que muitas pessoas acabam desistindo de usar essas medicações quando não atingem o peso desejado, quando não conseguem perder o peso que gostariam. Mas não deveriam fazer isso, especialmente se elas fazem parte desse grupo aqui, ó, das pessoas que têm placa de gordura nas artérias do coração, e pessoas que já tiveram infarto, pessoas que já fizeram angioplastia. Esse subgrupo, especialmente, tem muito benefício com o uso dessas medicações. Aparentemente, o efeito delas é de reduzir a inflamação, de reduzir a formação de placas de gordura e também melhorar a função endotelial. Então, cada vez mais são medicações que deixam de fazer parte só do arsenal do tratamento da obesidade e também para fazerem parte do arsenal do tratamento de pessoas que têm doença cardiovascular. A ciência ainda investiga possíveis benefícios dessas substâncias na prevenção da demência. Será que o Ozempic pode ajudar na doença de Alzheimer? Alguns estudos têm avaliado o possível efeito da semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic, que é uma medicação usada para quem tem diabetes, quem quer perder peso. Se essa medicação pode ter um efeito neuroprotetor e anti-inflamatório. Então, esse estudo aqui mostrou que pacientes que tinham diabetes tipo 2 estavam usando o Ozempic quando comparados com outras medicações para diabetes, tiveram uma redução de 40% a 70% no diagnóstico da doença de Alzheimer. Então, mostrando assim um possível efeito protetor cerebral dessa substância. Então é exatamente isso que tem 2 estudos mundiais hoje avaliando se essa medicação tem um efeito cognitivo, se ela pode proteger o cérebro, evitando que a pessoa desenvolva a doença de Alzheimer ou postergando sintomas da doença de Alzheimer. Então qualquer novidade que tiver sobre esses 2 grandes estudos eu aviso para vocês aqui. E elas vêm sendo estudadas até no tratamento de outras dependências químicas. Com esse medicamento, se ela diminui a inflamação, a diminuição da inflamação melhora vários transtornos mentais. Por conta disso, começaram a estudar com alguns perfis de paciente e também viram que as pessoas que estão fazendo uso desses medicamentos, elas diminuem o quanto elas estão ingerindo de álcool. Então eles estão estudando esses medicamentos no uso de dependência química de cocaína, álcool, no uso de opioides, então nas dependências químicas e também já em tratamentos de quadros depressivos. Me conta aqui se você sabia dessa novidade, é uma linha de pesquisa ainda, tem nada certo, mas quem sabe no futuro a gente tem aí algo novo por aí. E para os pacientes que passaram a vida inteira reféns de desejos incontroláveis por comida, o remédio pode ser um aliado no próprio controle emocional. Segundo médicos como o Dr. Lustig, o cenário clínico ideal seria usar essa paz mental como uma janela de oportunidade. A droga age como um impulso vital necessário para limpar a própria despensa e reorganizar os hábitos. Ou seja, o medicamento dá um empurrão, mas é só a mudança de rotina que pode ajudar o paciente a continuar caminhando sozinho. Usuários de semaglutida e tirzepatida alteram profundamente os seus padrões alimentares. Gastam menos em lanches, bebidas açucaradas e fast foods, e mais em proteínas e alimentos nutritivos.
Estudos já registram quedas de 5 a 8% nos gastos com supermercados em poucos meses. No agregado, isso afeta cadeias inteiras de suprimentos, marcas de alimentos e até projeções de PIB em categorias de consumo. E o efeito chegou até as companhias aéreas americanas, que já calculam economias diretas com passageiros mais leves. Segundo uma análise de 2026, as 4 maiores companhias dos Estados Unidos podem economizar até 580 milhões de dólares por ano em combustível se a tendência de perda de peso continuar. O mundo pode estar ficando mais leve, mas o peso das consequências das canetas, sejam boas ou ruins, está só começando a ser sentido. O que você está vendo neste vídeo é apenas a superfície de uma transformação que pode afetar a saúde, o bolso e o futuro do país e do mundo. Na Brasil Paralelo, o nosso compromisso é mergulhar fundo nessas questões, trazendo fatos e análises que você não encontra na mídia tradicional. Se você quer ter acesso a documentários exclusivos, cursos com os melhores professores e análises aprofundadas sobre o que realmente importa, assine a Brasil Paralelo. O seu apoio é o que nos permite continuar produzindo conteúdos como este aqui. Por isso, estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós, o Plano Mensal da Brasil Paralelo. Isso significa que você não precisa mais comprometer o limite do seu cartão de crédito com as assinaturas anuais. Aproveite o nosso plano mensal e faça parte da nossa comunidade hoje mesmo. Mas atenção, hein? Essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só está disponível para quem está assistindo esse vídeo agora, pelo link da descrição ou pelo QR Code que está aparecendo aí na tela. Torne-se um membro da Brasil Paralelo e nos ajude a continuar fazendo um trabalho que poucos têm coragem de fazer. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.